Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho do Senhor, segundo o relato de João. O capítulo é o capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. João 8, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Eu quero pedir a sua atenção num breve tempo, e eu gostaria que você se desconectasse de qualquer outra voz, de qualquer outro som, de qualquer outro aspecto da vida que te chame a atenção, e você ficasse agora ouvindo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a ministrar ao seu coração por meio da palavra. É fato que a capacidade discursiva do ser humano é algo que chama a atenção, é algo aprazível, é algo que nos chama a sentar e ouvir a bons oradores, porque o discurso é algo extremamente relevante e encantador na vida humana. Se nós pensássemos aqui em grandes oradores que já pisaram nesta terra, certamente nós lembraríamos de muitos homens de Deus, de muitas figuras sociais, de muitas pessoas que marcaram uma geração em razão da sua capacidade discursiva, em razão da sua capacidade de argumentação, de elaboração de pensamentos, de expressão de palavras belas. Nós pensamos, talvez, em Billy Graham, nós pensamos em Mandela, pensamos em Paul Young-Soo, pensamos em Abraham Lincoln, pensamos em Martin Luther King Jr., pensamos em tantos outros homens. Inevitavelmente, pensamos em Hernandes Dias Lopes, pensamos em Roster Guimarães Lopes, pensamos em Augustus Nicodemos Lopes e chegamos à conclusão que, no nosso tempo, ter um sobrenome Lopes é uma boa característica, especialmente se este sobrenome for o último. O texto que nós lemos relata um momento em que o Senhor Jesus Cristo se manifesta por meio do seu discurso. Um discurso sobremodo excelente, dotado de uma sublimidade maior do que qualquer outro discurso dessa terra. Porque todos os grandes filósofos, pensadores, cientistas, oradores são capazes de mudar pensamentos, sentimentos, mas somente o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, pode mudar o caráter, pode mudar a alma,
pode mudar o ser humano por completo. E neste texto, o texto de João 8, é um destes momentos em que o Senhor, por meio da sua palavra, muda a vida e a história de uma de suas ovelhas. Apenas para contextualizar os irmãos, o Senhor estava ensinando, usando do seu discurso para tocar a vida das pessoas, quando ele é surpreendido por escribas, por fariseus, por mestres da lei, que levaram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E para os babilônios e para os assírios, o pecado do adultério era um pecado de pena capital, porque era um pecado contra a propriedade do homem. E o marido, então, poderia perdoar, poderia dar uma pena mínima, poderia dar a pena máxima, que era a pena de morte, uma vez que o crime era contra a propriedade do marido. No povo de Deus não é assim. No povo de Deus, a lei diz que este não é um pecado contra o marido, mas é um pecado contra o próprio Deus, porque fere a santidade de Deus. E é por essa razão que em Levítico, capítulo 20, no verso 10, a lei diz que adúltero e adúltera tinham que morrer. Tal era a seriedade com que o Senhor encara e encarava a santidade dos seus filhos. Os rabinos da sua época já não mais aplicavam com tanta severidade a pena de morte. Eles ficavam tergiversando, eles ficavam conversando ao redor do tema. Eles discutiam, por exemplo, se adúlteros e adúlteras deveriam ser apedrejados, queimados, estrangulados. Eles ficavam discutindo, por exemplo, com relação ao tipo de adultério, se era com mulher casada, se era com mulher casada, filha de sacerdote, se era com uma mulher virgem prometida. Eles ficavam discutindo ao redor, de forma que já não mais aplicavam a pena de morte, ou não aplicavam como deveria. E aí, então, nós entendemos o quanto esta cena é uma pergunta sem resposta para o Senhor Jesus Cristo. Explico. Esta mulher é surpreendida em flagrante adultério e apresentada na presença de muitos. E eles dizem, Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério e a lei de Moisés manda que essas pessoas sejam apedrejadas. O Senhor fala o quê sobre isso? E eles sabiam que se o Senhor dissesse faça-se conforme a lei, apedreja até a morte, ele seria taxado de ser mais cruel do que os líderes de sua época. E se ele dissesse não, perdoa, ele seria taxado de não cumprir a lei de Moisés. Portanto, era uma pergunta sem resposta. O que o Senhor dissesse, ele seria acusado de ferir ou o senso de benevolência de seu tempo com este pecado, ou a lei. É uma pergunta sem resposta. E o Senhor, então, se agacha, escreve no chão, ninguém sabe o quê, e num dado momento eles começam, Senhor, e aí? E aí, Jesus, como é que é? Como é que faz com ela aqui? Ela que foi surpreendida em flagrante adultério, e eles deixaram que o homem fosse embora. Isso tinha cara de provinha, de questãozinha de Enem, sem resposta. E o Senhor, então, se pronuncia neste texto, presbiterianamente, 3 vezes. E é exatamente sobre estas manifestações do Senhor Jesus Cristo por 3 vezes que nós queremos compartilhar sobre a sublimidade da palavra de Cristo. O que gera em mim e o que gera em você a palavra do Senhor. Você que está aqui conosco, seja da Unida, seja da Catedral, seja de qualquer outra igreja, seja alguém que não tem igreja, eu quero dizer a você que as palavras de Jesus, a palavra do nosso Deus, é capaz de gerar em nós mudanças profundas. Em primeiro lugar, a sublimidade da palavra de Cristo está no fato de ela gerar autoanálise. O texto diz claramente em uma palavra do Senhor, na primeira palavra dele, o Senhor
se dirige a todos que estavam ali acusando aquela mulher e diz a eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Os fariseus vão a Jesus para expor o pecado. Os fariseus vão a Jesus para expor a mulher, para envergonhá-la, para apontar o dedo, para acusá-la. E acusam sem a menor preocupação com a vida daquela mulher. Apenas expõem-na. E isto acontece hoje. A sociedade do nosso tempo, uma vez que se vê cheia de possibilidades, cheia de palanques que lhe foram propiciados nesse tempo, por exemplo, as redes sociais, se colocam no lugar de acusar pessoas, de ofender pessoas, de ofender a igreja, de ofender o vizinho, de ofender o familiar, de apontar pecados. Não são poucos os teólogos modernos que vão para as redes sociais acusarem a outros porque pensam diferente. E eu não estou falando das heresias, porque as heresias devem sim ser combatidas. Eu falo de teólogos que combatem heterodoxia, apenas formas diferentes de compreender a palavra de Deus de forma séria. E existem pessoas se desgastando com isto, apontando pseudo-pecados, quando, na verdade, a palavra do Senhor gera autoanálise. A palavra do Senhor para aqueles homens é: cada um olhe para si, olhe para o seu próprio coração, olhe para a sua vida, olhe para a sua jornada, olhe para a sua atitude, olhe para o seu pensamento, olhe para o seu próprio sentimento, olhe para aquilo que você elabora na mente e no coração. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Com isso, o Senhor muda a direção do olhar. O Senhor faz com que cada um de nós olhe para si. Olhe para a sua própria vida, meu irmão. Olhe para o seu próprio procedimento. É por essa razão que Paulo vai orientar a igreja de Corinto em sua primeira carta, no capítulo 11, no verso 23. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examine, pois, o homem a vida do outro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um dos princípios elementares da nossa fé é a doutrina da eleição. Mas a doutrina da eleição é pedagogicamente compreendida com um pressuposto, o pressuposto da depravação total, que afirma que eu e você somos iguais em pecado, em limitação. Está confirmado em muitos textos da palavra de Deus, dentre os quais o Salmo 51, verso 5, que diz que nós fomos concebidos em pecado. Meu irmão querido, minha irmã amada, olhe para a sua própria vida. Como está o seu coração agora? Em que você está pensando neste momento? Que tipo de sentimento você nutre na sua alma? Talvez você esteja aqui pensando: esta palavra, se meu pai tivesse aqui, se minha esposa tivesse aqui, se meu marido tivesse aqui, esta palavra é para o meu filho. Meu irmão querido, esta palavra é para você e para mim. Paulo vai elaborar aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, que não há justo, nenhum sequer. Diante da luz do Evangelho, nós chegamos à conclusão de que somos pecadores, imperfeitos, falhos, equivocados. Aliás, a boa teologia vai dizer para nós que pecado não é apenas manifestação de atitudes. Pecado é uma condição. Pecado é um estado em que nós nos encontramos. Talvez tenha chegado a hora não de olhar para a vida do seu marido e da sua esposa, não porque falta a espiritualidade dos seus filhos ou dos seus pais, não ao que falta de devoção à vida daqueles seus irmãos que dividem com você os bancos da Unida, os bancos da Catedral ou os corredores da vida. Mas talvez seja na hora de você, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, olhar para a sua própria vida, para a sua própria devoção, para os seus próprios pensamentos e sentimentos. As palavras do Senhor são sublimes.
porque geram autoanálise. E se nós parássemos aqui, talvez nós saíssemos desse ambiente virtual tristes, porque cada um de nós, quando olha para si, nós vemos o quanto nós somos pecadores, falhos, imperfeitos, miseráveis. Mas, num segundo momento, as palavras do Senhor geram paz. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Mas, em segundo lugar, a segunda palavra, a segunda manifestação do Senhor discursiva neste texto é mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu também tampouco te condeno. Jesus não passa a mão na cabeça do pecado. Ele não diz que ela não pecou. Ele não relativiza o conceito e o contexto deste pecado de adultério. Ele diz, ela pecou. E aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E quando ela percebe a multidão saindo dali, eu imagino, e eu gostaria que você pensasse comigo, o que ela estava a sentir naquela hora, enquanto ouvia o barulho das pessoas se virando e partindo na direção oposta à que ela estava. E ela percebe todos indo embora, menos um. Aquele que de fato não tinha e não conheceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo ficou ali com ela. E eu imagino aquela mente atemorizada daquela mulher. Sim, porque todos que saíram dali não poderiam condená-la, mas Jesus poderia, pela correção do seu caráter, pela ilibação das suas atitudes. Por ser ele alguém perfeito, ele poderia condená-la. E ela temeu, porque é isto que ela faria se lá estivesse no lugar de Jesus. É isto que eu e você faríamos se fôssemos colocados no lugar de Jesus e na condição que ele tinha de perfeito. Mas o nosso Deus não é assim. O Senhor Jesus Cristo fala a mim e a você, olhe para o seu coração. Viu? O quanto você é feio. O quanto há potencial de maldade no seu coração. Viu o quanto aquilo que é de bom e que você deve fazer, isso você não faz, e o mal que você não deve está sempre diante de você. Você consegue perceber isso? As palavras de Cristo geram autoanálise, mas elas geram paz, porque eu e você nos olhamos e nos enxergamos não à luz dos nossos méritos, mas à luz dos méritos do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, viveu sem pecado, se ofereceu na cruz do Calvário e derramou o sangue precioso e inocente para que nós fôssemos perdoados, atraídos a Ele, justificados na presença dEle. O Salmo 103, verso 10, diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Existem pessoas que estão com um peso tal na alma, porque nutriram uma necessidade extrema de olhar para dentro de si, pelas lentes do perfeccionismo que marca muitos neste tempo, pelas lentes da autocobrança exagerada que esmaga, que esmigalha o coração de cada um. Mas o Senhor nos convida a esta autoanálise pelas lentes da cruz que nos geram paz. Esta palavra é uma promessa que começou lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor prometeu que da descendência da mulher viria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Viria aquele que, na plenitude do tempo, se faria carne, habitaria entre nós, cheio de graça e de verdade. E se ofereceria na cruz em nosso lugar.
Não existe salvação em nenhum outro. É aquilo que Lucas vai dizer em Atos capítulo 4, no verso 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode gozar da paz que excede o entendimento. Você pode, pela fé, abraçar que você é perdoado em Cristo Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Conta-se a história de um seminarista presbiteriano, e lugar em que nós cometemos pecados é o seminário, especialmente pecados aqui, porque somos muito confrontados. Mas este seminarista cometeu um pecado daqueles assim terríveis, de consequências terrenas muito complexas. E apenas ele sabia que pecado era esse. E ele era acusado pela sua própria consciência. Ele era esmagado pelo seu senso de perfeccionismo. Ele olhava para dentro de si, mas não pela cruz de Cristo. E ele um dia foi ordenado. E ele louvou a Deus, porque nós somos tradicionais, presbiterianos, reformados, e não temos por prática litúrgica a prática pentecostal de olhar uns para a vida dos outros e fazer como que um raio-x. Ele falou: Senhor, muito obrigado, porque não há ninguém aqui capaz de olhar para a minha vida e saber o que eu fiz. Até que ele é ordenado, assume a sua igreja e recebe na membresia uma irmã vinda de uma Assembleia de Deus. E ela procura este pastor e fala: pastor, meu marido veio para esta cidade a trabalho e eu não tenho nenhuma igreja de onde venho, nenhuma Assembleia de Deus. E o pastor gelou e falou: misericórdia, Senhor. E ela disse para ele: pastor, eu sei que o senhor é presbiteriano, que não tem essa prática, mas eu, pela misericórdia, sou uma profetisa de Deus. Eu olho para as pessoas e Deus me mostra aquilo que elas fizeram. E naquele momento ele começou a clamar por misericórdia no coração. E falou a ela assim: minha irmã, é verdade isso? Eu gostaria que a irmã falasse, então, com Jesus a respeito de mim, de um pecado que eu cometi. E ela falou: tudo bem, pastor, vou orar pelo senhor durante a semana e no próximo domingo, então, nós nos encontramos. E aquela semana foi longa para o pastor. Passaram-se longos 7 dias, até que no dia do culto o pastor pregou aceleradamente, foi à porta para esperar a irmã, e quando ela vinha descendo, ele pegou a irmã pelo braço e levou para um canto a sós, a fim de que ela não falasse perto das suas ovelhas o que ele tinha feito no seminário. E ele chega para ela e pergunta: minha irmã, você falou com o senhor? E ela disse: sim, falei, pastor. E ele disse: e você perguntou a ele a respeito daquilo que eu cometi na minha época de seminário, que foi algo muito difícil de superar e que ainda ocupa o meu coração como peso grande de pecado? E ela falou: sim, pastor, o Senhor me falou a respeito disto. E ele disse: então, minha irmã, o que o Senhor mandou a irmã me dizer? Que recado Deus mandou por meio da irmã? E ela disse: pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou dizer a você que há sangue precioso na cruz derramado para cobrir multidão de pecados, e que este sangue derramado na cruz faz com que nem ele, nem ninguém, nem o diabo, nem o Senhor possam acusá-lo desse pecado. O apóstolo Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, você e eu, pela fé, somos perdoados pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o seu nome. A paz que excede o entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. É o que diz Paulo aos Filipenses no capítulo 4, no verso 7. E por fim, a palavra de Deus é sublime, porque ela gera autoanálise, mas não para depressão.
Ela gera autoanálise pelas lentes da cruz, pelas lentes do perdão, do recomeço, da nova história. As palavras do Senhor são sublimes, porque geram também transformação. Geram autoanálise, geram paz e geram transformação. O final do texto, o Senhor fala a ela: vai e não peques mais. Uma vez olhando para nós e confrontados pelas nossas mazelas, uma vez olhando para o nosso coração e confrontados pelos nossos sentimentos vis, uma vez olhando para a nossa mente e nos tornando perplexos com a capacidade de termos elaborado pensamentos tão ruins e tão afastados do cristianismo, nós fazemos esta autoanálise por meio das lentes da cruz. E confessamos pecados. E nos arrependemos deles. E os abandonamos aos pés da cruz. E trocamos de fardo com o Senhor e sentimos a paz que excede o entendimento. E uma vez confrontados por esta verdade, somos confrontados pela necessidade de abraçarmos uma nova vida em Cristo. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, a palavra de Deus: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus dá a mim e a você a oportunidade de recomeçar. Jesus não fala para a mulher adúltera: permaneça adulterando. O Senhor fala para a mulher adúltera: vá e não cometa mais esse pecado. É preciso mudar, querido. É preciso recomeçar. É preciso voltar ao início, onde tudo começou a se perder. Eu sei que isso dói. Eu sei que isto não é fácil. Mas por meio da graça de Cristo Jesus, na força e no poder do Espírito Santo, nós podemos olhar para nós e nos perceber perdoados, abraçar esse perdão e seguir numa nova vida. Isso me faz lembrar C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu ainda, leia. Que texto lindo, fácil, pedagógico. C.S. Lewis diz: para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta e retornar à direção correta. Talvez você esteja agora sendo ministrado por Deus por meio da palavra, de que este sentimento está equivocado, de que este pensamento está errado, de que esta atitude não coaduna com aquilo que o Senhor quer para você. Sabe qual é o melhor que você tem a fazer? É voltar. É retomar a caminhada cristã de forma a agradar o coração de Deus. E neste caminho de regresso, neste caminho de acerto, de conversão na mais plena acepção dessa palavra, você precisa ser relembrado do Salmo 121, no verso 3, que diz que Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Mude, meu irmão. Mude, minha irmã. Abrace uma nova forma de viver. Não há encontro com Jesus, não há encontro com a sua palavra sem que haja transformação, santificação. É impossível. Aliás, Romanos 12, versos 1 e 2, vai dizer para nós não nos conformarmos com este século. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, vai dizer que nós devemos seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Talvez esteja na hora de abraçar uma nova proposta de vida. Pastor, mas eu não tenho vontade de fazer. Quem diz é que isso está no campo da vontade, irmão? Está no campo da convicção pela fé de que em Cristo Jesus nós temos uma outra possibilidade de vida. Se você é um mau marido, um mau
pai, uma má esposa, uma má mãe, um mau irmão, se você é um péssimo filho, se você, com a vida, tem caminhado longe dos preceitos do Evangelho, se você já não mais lê a Bíblia, já não mais ora, se você já não mais busca o Senhor, se você já não mais acorda pelas madrugadas para orar, se você não busca o Senhor em oração, se você não pede ao Espírito Santo para transformar o seu ser, é necessário retomar, meu irmão querido, voltar lá às primeiras obras. E nessa noite, confrontados pela sublimidade da palavra de Jesus, o Senhor fala a mim e a você. Olhe para si mesmo. Examine-se, pois, o homem. Olhe para o seu coração. Mas quando você começar a se sentir triste, sobrecarregado, lembre que há na cruz do Calvário perdão para a sua vida, meu irmão. Para a sua vida, minha irmã. O Senhor vai perdoar você. Você, pela fé, abraça isso. E diz, Senhor, eu me sinto perdoado pela fé. Eu acredito que o sacrifício da cruz foi por mim. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que me dê a oportunidade de viver uma nova jornada. Isso me faz lembrar um hino antigo. Gosto muito de hinos antigos, como Via Dolorosa, por exemplo. Isso me faz lembrar um hino do Prisma. Ele se chama Ser Feliz. Diz assim: nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão, Gênesis 3,15, desde os dias de Adão, ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Teu clamor, Deus ouviu, e o resgate foi pago por Jesus, foi pago. Ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão, um ruído surge. Tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre. E Jesus esperando estar. E apesar de te ver abatido e de teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça. E diz com amor, ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu, meu irmão, deve ser como um farol na tormenta, a brilhar como luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possam de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz.